Oi, pessoal, no executivo, a Dani, a Edna, Tâmara. E aí, Bernardinho, tudo bem? Olá, tudo bom? Como estão as Tudo coisas? bom, gente, Fala tudo aqui, bom, fala. sim. Bom, a gente já tem 140 pessoas aqui acompanhando a gente. Pessoal, boa noite. O Bernardinho vai falar hoje sobre, enfim, resiliência e disciplina, né? Nesses momentos de crise aí, de pandemia, no fim das contas, acho que uma situação que ninguém esperava, né, Bernardinho? Ah, E, enfim, pessoal, eu vou fazendo algumas perguntas, mas, por favor, mandem as questões também para a gente ir interagindo aqui enquanto isso. E se quiserem mandar sugestões de temas também para a gente abordar nas próximas lives, por favor, fiquem à vontade. Bernardinho, eu queria começar falando sobre a nossa situação hoje, né? Assim, a gente está confinado antes de uma partida decisiva. Basicamente é isso que está acontecendo. É uma situação muito semelhante com a de que a que você já passou em vários momentos aí da vida com a seleção e tudo mais. Quais são as dicas para não perder o foco em situações como as que a gente vive hoje? olha, eu acho assim, que a gente não está confinado exatamente antes de uma partida, a gente está confinado durante um campeonato, ou seja, né, o jogo Uhum, vinha acontecendo e de repente uma interrupção. Tem dois aspectos importantes nesse momento, né? Eu acho que quando a gente para e pensa, digamos que o time tem que parar de treinar por um tempo. uhum, Alguma forma de treinar, a gente tem que se reinventar um pouco. Então, existe um modo de sobrevivência, que é a primeira coisa, tem que sobreviver. Né? Eu sei uhum, que pequenos negócios nesse momento estão sofrendo, eu sou sócio de alguns pequenos negócios, a gente está, né, água por aqui, mas tem que manter a água aqui e sobrevivendo. Os atletas agora não podem treinar juntos, então cada um tentando ter o mínimo de perda possível, defendendo o seu caixa, cuidando do seu físico, que é o que eles usam, trabalham lindamente, obviamente, mas fundamentalmente, né, trabalhando, e pensar na reinvenção. O que a gente tem que fazer para sair dessas fortes? Ou como é que eu posso, né, gerar algum tipo de receita se o meu negócio é um negócio offline, por exemplo, né, que uhum, tem sido hoje o tema do momento. Nós temos que nos conectar com os nossos clientes online ou, né, obviamente, trabalhar muito nessa área. Mas o fato é que a gente tem que realmente, além de sobreviver, que é pensar de que maneira a gente vai lidar com os problemas todos e minimizar os efeitos desse momento, é como é que nós vamos reinventar o nosso negócio, repensar. Esse é um de questionamento. Todo questionamento vai provocar uma mudança. Nós temos que estar, não é só ser forte, a gente tem que se adaptar ao novo momento. Mesmo que eu sobreviva e esteja o meu negócio relativamente bem quando essa crise passar, 1, 2 meses eu estiver retomando e o negócio, o meu time voltando, meu negócio voltando, qual é a grande preocupação? Será que o meu negócio, né, o meu time, ele ainda como é que se diz, um negócio efetivo no mundo que está surgindo, como as coisas uhum. estão, né, acontecendo, ele continua sendo, né, um bom negócio, ou ele mudou e eu estou perdendo um pouco o mercado? Então, essas são as questões que a gente tem que que pensar agora. Realmente se reinventar no aspecto de pensar em coisas novas. É muito importante que a gente faça. Tá. Mas como se trabalha essa ideia também de propriedade, né, da empresa com os funcionários num momento como esse? Primeira coisa, assim, a gente tem que estar em contato permanente, o fato de a gente estar distante, né, fisicamente, não nos impede de estar próximos a eles, como nós estamos aqui agora, né? Uhum. Então, estar permanentemente ligados e conectados, né? Grandes times não são aqueles que trabalham no mesmo lugar, mas trabalham juntos. Estamos aqui juntos, trocando, falando, né, pensando. Eu acho que a gente tem que ser muito transparente e sincero com as pessoas do nosso time, né? Se nós valorizamos as pessoas, ou as pessoas que o último elemento que a gente quer afetar são as pessoas, embora eu entenda que a dificuldade muitas vezes vai fazer com que a gente chegue eventualmente a um momento de talvez ter que mexer nas pessoas, mas a grande questão é como é que nós vamos manter o time não motivado apenas, mas disciplinado, cumprindo a Uhum. rotina, né? Fazendo aquilo que é necessário ser feito para que a gente possa gerar eficiência no nosso negócio, né? E manter, de alguma forma, o nosso time produzindo. Eu acho que Uhum. é importante por vários aspectos. Um, até para que a gente possa manter a nossa mente mentalmente em exercício. Fazer que as pessoas estejam presentes conosco, né? E participem do processo de busca de soluções, de alternativas num momento como esse. Alguém que sugere, vamos fazer um treino diferente, vamos estudar um pouco uma estratégia para a gente pensar no time no futuro, como a gente pode fazer ou não. Tudo isso é importante
para que eles se sintam também parte, donos, né, desse negócio. Simplesmente nós vamos resolver, eles vão ficar lá afastados. Não. Proximidade, né? Disciplina. Até porque a gente tem que ter disciplina nessa nova rotina que a crise nos impôs. Né? O home office para quem está em casa, a quarentena para quem tem que ficar em casa, etc. Impõe uma nova rotina, que é a rotina de você ter que acordar, fazer algum tipo de exercício na sua casa, fazer, né, se alimentar corretamente, mas principalmente rotina de trabalho. Se comunicar com o seu time, né? Então, tudo isso é muito importante. Como num jogo também deve ser, imagino que você demande muito tempo, ali, muito esforço para entender bem os adversários, né? Entender bem os adversários e o que você precisa fazer ali, e também a equipe, né? Quem joga melhor, em qual posição e como eles podem trabalhar de uma maneira harmoniosa. Tem alguma dica também para empreendedores que têm que fazer isso numa urgência ainda maior e com o carro andando mesmo, né? Numa velocidade atroz hoje? Sabe que eu tenho dito sempre isso, né? Que nós devíamos ter o nosso modo crise sempre ligado. Sabe quando o negócio está indo bem e aí está crescendo, aí você começa a contratar com velocidade, aí não contrata as pessoas muito corretamente, você não é muito assertivo no processo, você acaba cometendo alguns erros. Pô, o cara aqui não é tão alinhado e tal. Então, a forma de a gente lidar com situações, que a gente aprenda muito nessa crise, mas deveríamos ter também aprendido com todas as experiências que a gente tem, de manter esse modo crise permanentemente ligado. No sentido de a gente contratar corretamente. Não são sempre os melhores, são os certos. Será que o melhor não é um cara que tem resiliência para lidar com uma situação como essa? Quando a gente contrata, será que aquela pessoa já passou por uma crise, já teve alguma derrota importante? Como é que a gente lida com isso? Então é muito importante que a gente realmente... a primeira pergunta que o empreendedor tem que fazer é com quem que eu vou? Quem são as pessoas, né, que eu quero que estejam comigo na minha jornada como empreendedor? Isso é uma pergunta que a gente nunca deve deixar de fazer. Independente se é um momento como esse que é de crise, se torna ainda muito mais importante, que é a guerra. Né? Você tem que ter pessoas que vão com você para a guerra, dispostas a tudo para estar do seu lado. Né? Então, isso realmente é muito importante. Né? Eu acho que, nesse momento, mais do que nunca, a proximidade, continuar cobrando, senso de urgência, buscar soluções, engajá-los nessa busca de estratégias que nos levem a atravessar essa ponte difícil, que é o momento da crise. Isso tudo é muito importante. Até porque dividir com eles, ser transparente, aquilo que são as suas preocupações também, demonstrar a sua vulnerabilidade, é uma falta de humildade. Olha, eu não tenho todas as soluções, eu não sou perfeito, eu preciso da ajuda das pessoas. Com isso, você está atribuindo às pessoas responsabilidades, né, que elas se sintam assim, valorizadas, se sintam importantes, mas relevantes no processo. Isso é muito importante para gerar um engajamento com o time, com as pessoas. Você acabou de falar de proximidade, né, e gestão. O @André Ferraz fez uma pergunta aqui. Ele falou: como manter sua equipe motivada à distância? Eu vou dizer, mais do que motivada, assim, a gente tem que mantê-las disciplinadas. Por exemplo, certamente há dias que as pessoas vão se levantar e falar: puxa vida, mais um dia, né, aqui, sem poder fazer muita coisa, distante dos meus pais, tal, coisas dessa natureza, não consigo fazer aquilo que eu gostaria de fazer, queria fazer. Mas mais importante do que tentar motivá-los é tentar cobrar deles o processo de disciplina. Ou seja, qual é o hábito que ele tem que criar? Eu tenho que cuidar do meu físico, então fazer o mínimo de exercício, eu tenho que cuidar da minha mente, que é estudar, trabalhar, etc. Aquilo que é relevância, né, profissionalmente também, e cuidar um pouco do emocional, no sentido de você meditar, orar, coisas que te façam bem. Mas o mais importante é isso. Eu não sei como eu vou motivá-lo, não sei como eu vou cobrar no sentido, você fez aquilo que era importante ser feito. Cobrar essa rotina de entrega, essa rotina de participação no negócio. É muito importante que a gente, de alguma forma, né, inspire-os ou incite-os a ter uma rotina, até disciplina nesse momento, que a gente, de repente, não pode estar juntos ali no mesmo lugar. Né? Então, eu acho que eles vão se motivar ao perceber que eles têm a capacidade de se manter né, ativos, produtivos, mesmo numa rotina diferente como nós estamos vivendo agora. Tá. E o @Bruno Dias 5874 pergunta: como está sendo a sua rotina, Bernardinho? Eu saí de casa nessas 3 últimas semanas, uma única vez, fui na farmácia, e há pouco mais de 3 semanas, por causa do meu pai, eu já estava com cidade, estava doente, fui para resolver questões na casa dele,
sempre com distância, com os cuidados que a gente tem que realmente tomar. Mas a minha rotina, fundamentalmente, eu acordo sempre cedo, então 6 horas, e vou ter uma pequena varanda aqui, eu vou lá na varanda e faço meu exercício. Eu tenho uma bicicleta estacionária, que há muitos anos atrás, que minha rotina é muito, né, irregular, então, quando eu não posso, eu faço esse pedal aqui. Então, eu pedalo, faço exercício na varanda, etc. Tal, mas faço sempre uma atividade, pelo menos 1 hora de atividade. Terminada essa hora, tomo água, etc. Tal, não sou nem tomar um café muito cedo, depois eu vou tomar um café, eu medito. Eu sento e tento meditar. É uma coisa que tem me feito bem. Algumas pessoas tinham feito perguntas sobre mindfulness e meditação. Exatamente. É muito importante nesse momento, eu acho que a meditação, pessoas que oram, né, porque você tem um lado religioso mais trabalhado, então isso te conecta, te dá um pouco mais de, sabe, de centro, assim, de lucidez, você não fica naquela loucura toda. Porque esse é um momento de informações em excesso. Tem ruído demais, né, e a gente às vezes perde a concentração, né, e isso gera pouca produtividade, pouca eficiência que tem que fazer. Então, eu acordo, faço exercício, medito. Aí eu vou começar a trabalhar. Então, tem questões do time, está com muitos problemas no time, questão de patrocínios, tudo, né, as dificuldades que os empreendedores do esporte estão sofrendo. Eu faço uma live, participo de algum evento, reuniões em empresas que eu participo de alguma maneira, como sócio, como consultor. Então, vamos trabalhar e pensar em soluções, né, para almoçar. Volto ao trabalho. Depois do almoço, de modo geral, durante 1 hora, eu vou ler algum outro tema que seja interessante, eu tentar sair um pouquinho da questão do trabalho e volto para o trabalho. E, de modo geral, eu paro de trabalhar. Hoje, por exemplo, depois daqui ainda tem uma reunião, por volta de 8 e pouco da noite. Aí eu vou dar uma respirada, ou ler alguma coisa totalmente diferente de trabalho, né? Ou, né, realmente dar uma relaxada, tipo ver uma série, às vezes que tem assim, então, não, alguma coisa de esporte que me interessa, sempre me dá prazer, né? E vou descansar. Tento dormir cedo também. Eu não sou um cara que dorme cedo normalmente, né? Mas eu tenho tentado dormir mais cedo e ter uma qualidade no sono, que é algo que serve para recomposição também, para você estar mais equilibrado. Tá. A Flavinha, a Garcia pergunta assim, você sugere algum ritual de produtividade, além da rotina, né? Que você acabou de dizer agora. Eu acho que a coisa mais importante assim, é exatamente você criar uma rotina, né? Então, por exemplo, eu vou trabalhar X horas por dia. Sabe qual é a coisa o ritual mais importante? É você, no dia anterior, né, quando você for deitar e tal, você faz a sua lista da atividade do dia seguinte, um to-do list, uma lista a fazer. Então, eu preciso fazer algum tipo de exercício. Não, eu faço yoga. Vamos fazer yoga, eu faço um alongamento, arruma um lugar na sua casa, vai fazer a sua atividade física, né? Aí vai orar, meditar, toma um banho, e aí, obviamente, o pijama já foi embora há muito tempo, pelo amor de Deus, né? E você começa, se alimenta e começa uma atividade, seja ou estudar ou trabalhar. Mas aí você começa um processo. Durante X horas eu vou me dedicar a essa função. É uma coisa importante que tem, né, celular, etc., é você tentar evitar, né, essas interrupções, o máximo que você puder. Se dedicar efetivamente àquilo que você se comprometeu a fazer. Desculpa que eu estou botando para carregar aqui. Então, aí você faz, aí você, né, aí eu vou fazer, aí você pode, para o almoço. Então, quando você estabelece aquilo, porque você saiu da sua rotina natural, normal, na sua loja, na sua empresa, no ginásio, no treinamento com o time. Então, você tem que criar uma nova rotina. Mas faça um plano de ação. No dia seguinte você vai checar, isso aqui eu fiz, isso aqui eu fiz, isso aqui eu não fiz. Não deu. Ou eu vou ajustar o plano, surgiu uma nova coisa, você ajusta. Sempre digo isso. É melhor ter um plano de ação que você ajuste do que não ter nenhum plano de ação. Então, eu acho que é muito importante que a gente crie essa rotina do plano do dia anterior. E depois você treina como? Você vai ver o que você ticou e o que você não ticou. Que aí você se cobra. Eu fui disciplinado, cumpri, não fui. Então, acho que é uma coisa interessante para a gente poder treinar um pouco, porque a disciplina vai te levar a ser mais produtivo. Entendeu? Você vai ser mais produtivo quando você mantém aquilo que você realmente se dispôs a fazer. Porque disciplina é isso. É dizer não para aquilo que você gostaria de fazer, dizer sim para aquilo que você tem que fazer. Essa é a coisa mais importante. O Leonel GRL pergunta assim, como administrar as emoções nesse período? Eu acho que essa é uma das coisas que eu tenho tentado fazer permanentemente. A meditação tem sido uma forma muito importante. Eu acho que também conversar com pessoas, né? Acho que é uma coisa assim, não é só na tua casa, mas com amigos próximos, né? Com pessoas que você, né, perdeu um pouco. É a forma de te manter
como é que eu diria, numa dimensão correta, que não fica só essa coisa da crise, dos problemas, assim, existe vida além disso. É claro que a gente está preocupado, como é que eu vou conseguir sobreviver a isso? Seja um pequeno negócio, um pequeno empreendedor, né? Então, eu acho que dividir com os outros é uma forma de você também, né, dividir essa angústia que a gente pode estar sentindo. Quando a gente se sente angustiado, é que está vivendo no futuro. Tentem focar no momento, né? Um cara do mindfulness é isso, no momento, porque eu senti que eu tenho que fazer agora. Eu tenho que pedir ajuda a alguém. É uma ação. Pedir ajuda, eu preciso de um pouco de caixa para sobreviver. Então, quem é que você pode trazer para ser um sócio seu, que possa, um cara que tenha a condição de você vai vender uma pequena parte da sua empresa, para você capitalizar um pouco a empresa. Ou, naquela história, vender voucher antecipadamente, se você não está podendo prestar um serviço agora, né? Seja, né, alguém para uma manicure, alguém que trabalha com personal trainer, por exemplo, né? Então, tá pensando em forma, no agora, como é que eu posso, né, fazer algum tipo de caso, ter algum tipo de receita para me manter, como eu falei, respirando, né, nesse tsunami de coisas, respirando, porque ela vai passar. Eu preciso ser resiliente em respirar na dificuldade por mais tempo, um pouco mais ou um pouco menos, né? Então, acho que é importante essas questões. E quando eu falo com alguém que tem um time, dividir é muito importante. Primeiro, porque a pessoa vai ver que você também não é perfeito, que você tem as suas inseguranças, que é natural, que você é um ser humano, você não é nenhum líder, né, que veio do céu, quer que seja. E é importante também que eles se sentem fortes. Poxa, ele pediu também minha ajuda. Então, acho que é importante que ele também se sinta parte da coisa, um senso de propriedade, né? Precisamos fazer com que o nosso negócio, mesmo que ele não seja um sócio, que ele é um colaborador, mas ele se sente parte do processo. Tá. A gente está recebendo várias perguntas, pessoal. Estou tentando fazê-las aos poucos, tá? A Rúbia Escaramal, ela pergunta assim: pode dar um conselho para quem estava começando a empreender pouquíssimo tempo antes da pandemia? Esse é aquela história, como com alguém que entra no mercado de ações, né, e as ações despencam. O cara fala, nunca mais entro nisso. Mas empreender é muito mais assim, é uma atitude, é uma postura. Você é o empreendedor, você não está empreendendo, né? Você realmente quer fazer isso. Você talvez tenha entrado no momento onde vai ser muito testado. Eu diria que não desista do seu sonho. Se você for empreender, né, sai correndo atrás. Imagina o seguinte, você vencer num momento como esse, tanta dificuldade, olha a força que daí você vai extrair para seguir, né? Então, talvez seja... O que é o ato de empreender? O empreendedor é alguém que enxerga um gargalo e ele busca uma solução para aquilo. Uma solução diferente do que o mercado já apresentou para acabar com aquele gargalo em qualquer mercado. É aquele cara que percebe uma demanda e ele consegue oferecer algo para saciar aquela demanda, né? Que existe necessidade de consumo daquilo ali, ele vai e faz. Esse gargalo ele continua lá. A demanda, eventualmente, ela está lá, de uma forma diferente. Então, não deixe de tentar. Busque ajuda, se associe a outros. Eu tenho visto tantas iniciativas, né, e tantas outras com iniciativas de, né, dar suporte e apoio aos empreendedores para que eles possam passar por esse momento e seguir. Né? Então, acho muito importante isso. A humildade, mesmo que eu seja um cara muito competente e tal, por mais que nós sejamos, a humildade, nós vamos precisar dos outros. Isso é um esporte coletivo. Empreender é um esporte coletivo. Embora você se sinta muitas vezes sozinho, ele é um esporte coletivo. Muito legal. A Rita 0806 pergunta assim: o que fazer quando uma pessoa do time está desgastada ao ponto de pedir para sair? Como resgatar esse profissional com baixa resiliência? Bom, uma coisa é baixa eficiência, outra coisa é o desgaste de seguinte aspecto. Está desgastado emocionalmente, não quer mais seguir. A baixa eficiência, se apenas cobrar do tipo, olha, você não está entregando, você não está entregando. Eu acho que é muito importante nesse momento você tentar entender o porquê da baixa eficiência. Se você a trouxe para o time, se ela faz parte do time, é porque você viu nela capacidades, né, de fazer parte daquele time. Né? Uma capacidade técnica, uma capacidade também emocional, skills humanos para lidar com aquilo. Mas o mais importante, né, é você tentar entender o porquê e ajudá-la naquele momento. Né? Então, assim, ela pode estar morando na família, pode ter alguma questão, e tentar efetivamente ajudá-la nesse aspecto. Cuidar das pessoas tem a ver com isso. Você cobra muito. Pode ter certeza que eu brigo muito com ele, preciso de cobrar. Mas brigo muito mais por ele, em dar as condições. Essa é a atribuição do líder. Você lidera um processo, você tem um negócio, você é o líder do negócio, você tem que cuidar das suas pessoas.
Se ela, por algum motivo, não está entregando essa pessoa, você tem que tentar ajudá-la a reverter essa situação. Né? Então, eu acho que existe uma questão muito humana e pessoal aqui, que vai além de números, né, no sentido de eficiência como colaborador. É importante que a gente pense sobre esse lado também, não apenas cobre o resultado, independente da fase que aquela pessoa esteja vivendo. Bom, o Felipe Narciso, ele fala assim: Bernardinho, tenho dificuldade em controle de tom de voz e linguagem agressiva com minha equipe. Como controlo isso? Eu também tenho. Não, mas não é essa. A questão é a seguinte: eu acho que tudo é o ambiente. Você não pode imaginar que num ginásio com milhares de pessoas ou com centenas de pessoas, você vai falar como nós estamos conversando aqui. Eu acho que é muito importante. Comunicação tem também a forma. Mas mais importante, eventualmente, os seus erros de entonação, né, de uma informação mais, de um modo mais agressivo, eventualmente, é a intenção. Se as pessoas duvidarem da sua intenção, aí você realmente perdeu a condição, a confiança dessas pessoas. Na forma, nós vamos errar, mas é apenas a forma. O Bernardinho tem esse jeito, mas é a forma. A intenção dele é que a gente se torne melhor. Então, eu acho que a preocupação, claro que a gente tem que se preocupar, sim, porque uma comunicação melhor, mais produtiva, ela passa pela questão da entonação, da forma como você coloca as coisas. Mas mais importante e relevante é eles confiarem em você. Saberem que, apesar de um tom eventualmente errático, no sentido dele, né, variar muito, que você quer o melhor para eles. Né? Eu acho que isso é muito importante. Legal. A H_Crisol e o Bruno Dias 5847 perguntam: você tem uma rotina de leitura? Eu tento ter uma rotina. Isso é uma das coisas que eu tenho trabalhado, porque eu imaginei que com a necessidade do isolamento e a minha quarentena, que eu fosse ter mais tempo para ler. Mas eu tenho participado de muitas reuniões online. As pessoas estão muito próximas e carentes, necessitadas dessas trocas. Então, eu tenho participado de muitas coisas. Então, o que eu faço eu sempre dou pelo menos uma hora entre uma coisa e uma atividade dessa natureza, ou de uma reunião, ou de uma live, ou de um hangout, entre uma e outra. E eu tenho sempre, ou no início do dia, pós-atividade física, uma hora, e no final do dia, uma hora, mas no final das atividades, uma hora. E naquele horário pós-almoço, eu tento ter, se não há nenhuma necessidade premente ali, uma hora. Tento fazer 2 horas por dia. Meu conselho às pessoas que querem desenvolver um hábito da leitura é o seguinte: no seu to-do list, está na sua lista do a fazer amanhã, assim, pense no livro, pegue um livro que te agrade, que você goste, etc. E se comprometa a ler 10 páginas amanhã. 10. Não faça alguma coisa que no dia seguinte você não vai conseguir fazer. E aí você vai diariamente ler 10 páginas. Pô, no final de semana não tem tua reunião, então 15. Isso aí que no final do mês seria pelo menos 320 páginas, digamos assim. Seria pelo menos um livro e meio, dependendo do tamanho do livro. Ou meio livro, se o livro for muito grande. Se você consegue desenvolver isso, vou passar para 15 depois. 15 páginas diariamente. Agora, você vai ser nervoso se pegar com um tema que você gosta muito, você vai ler muito mais e não atentou para o fato de serem 10, 15 páginas. Mas faça a matemática da leitura. Você vai ter lido pelo menos, né, em 12 meses, alguma coisa como 15, 18 livros, se você mantiver essa média entre 10 e 15 páginas por dia. Olha, que isso pode realmente agregar a vida das pessoas. O problema é que eu não leio, né? Eu estudo os livros. Né? Então, por exemplo, pegar um livro aqui, né? Eu gosto disso, né? Por exemplo, eu vou anotando, marcando, né? Deixa eu ver aqui uma página mais anotada, marcada. Né? E aí depois eu anoto, né? Tem aqui, por exemplo, esse livro, que é um livro de empreendedores, e ele tem em português, tá, gente? Está aqui o meu inglês, que eu tenho The Hard Things About Hard Things. O autor chama-se Ben Horowitz. Depois eu peço para botar. Se eu não me engano, em português é O Lado Difícil das Coisas Difíceis. Eu aconselho muito a ler, porque é um livro para empreendedores, fala sobre empreendedorismo. Tá bom? E aí eu vou anotando, isso aqui são todas páginas de anotação sobre o livro. É uma releitura do livro. Eu vou anotando os aspectos importantes que eu quero, né? Porque você lê, você anota e depois você compartilha com as pessoas, você fixa realmente coisas que você entende como importantes. Mas você relê essas anotações de tempos em tempos também ou não? Não, são anotações que eu passo sempre. Eu tenho uma reunião que tem a ver com temas que o livro aborda, eu vou buscar coisas que eu acho que são interessantes para poder compartilhar com as pessoas. Então, aqui, por exemplo, esse é um caderno que eu vou ter 2 livros, tá aqui as bolinhas, ó. Os 2 livros que vão estar aqui
digamos, bem legal. restritos, entendeu? Eu vou tentando fazer. Bem bacana. Tem 2 comentários, eu vou juntar os dois e fazer uma pergunta com eles. Bom, a Edna Eventos tinha falado logo no início da live que nessa Páscoa ela não teve encomendas de bolos, mas ela fez ovos de Páscoa de colher e deu muito certo. E tem um comentário da Flaviana Santos que fala: não vamos sobreviver. Sou dona de uma academia pequena que já não estava bem. Fiz um empréstimo para passar pela quarentena e não vejo luz no final do túnel. Queria fazer uma pergunta assim, Bernardinho. Como funciona a linha tênue ali entre teimosia e persistência? Né? Boa. Uma coisa é você persistir por uma coisa. A outra coisa é quando você é teimoso, ou seja, você persiste em uma coisa que já claramente não vai dar certo. Como saber diferenciar, sabe? Cara, assim, não existe uma fórmula que fale assim, olha, você chegou até aqui, é persistência, passou daqui é teimosia, né? Respondendo a, como ela chama das academias, Academia Flaviana Santos. Fabiano, realmente eu estava lendo a respeito da retomada e de algumas áreas que vão ter mais dificuldade em retomada, e eu sou sócio de academias também, estamos sofrendo também. Então, as academias, elas vão retomar com um pouco mais de dificuldade. O meu, assim, se eu tivesse ao seu lado, assim, junto, a gente tentando buscar soluções, a reinvenção da história, né? Você tem professores, pessoas que estão ali, você eventualmente é uma professora também, que muitas vezes as pessoas vêm dessa área também, né? Junto aos seus alunos, aqueles mais leais e fiéis, as pessoas que estão com você, por mais dificuldade que você tenha, de tentar, junto àqueles que têm uma condição de antecipar e manter, né? Para que você possa manter os seus custos fixos aí, renegociar com o banco, obviamente, e com essas pessoas você tentar manter um contato próximo do online. Né? Por exemplo, eu tenho um personal que, uma vez por semana, eu tinha uma orientação de um personal para fazer algumas coisas que eu tenho mais dificuldade de fazer sozinho, né? Para fazer as minhas atividades que eu gosto de fazer, que é pedalar, enfim. Eu mantive com ele essa relação online. Então, uma vez por semana, a gente faz uma hora online. E eu tento manter, obviamente, a remuneração dele. Tem um pequeno desconto, que eu acho importante eles darem, né? Mas para ele poder passar. E ele tem vários alunos que estão fazendo isso e tentar se mantendo. É buscar uma solução no meio do caminho que faça, né, que ela sobreviver. Precisamos passar por isso. Né? Com o banco renegociar, né? Obviamente, eles preferem renegociar e jogar para alguma coisa do que ter alguém que não tem a condição de pagar. Né? Tem que dar um gás para essa pessoa, um oxigênio para essa pessoa sobreviver e poder, de alguma forma, na frente trazer. Mas pense em formas de manter, primeiro, aqueles assíduos, aqueles que são seus e tal, de alguma forma, estarem próximos de vocês e te ajudarem a passar. Eu tive hoje um papo com uma fisioterapeuta que me perguntou, fez uma pergunta semelhante. Como é que eu faço? A fisioterapia, você tem que ter o contato, muitas vezes, físico com a pessoa. Tem um aparelho, alguma coisa que você vai fazer. Então, aqueles clientes recorrentes, que têm uma atividade mais constante com ela passar exercício, não que eles estão em crise, exercícios para as pessoas, etc. e tal, online. E manter, obviamente, com uma taxa de desconto bem alta, quer dizer, manter uma taxa mais baixa, para que ela possa ter, naquele momento, né, pelo menos o seu custo fixo. Outra coisa que eu disse também é de, quem sabe, arrumar um sócio junto, pensar em alguma coisa de alternativas para aquele espaço onde ela está hoje, trazer alguém para dentro, seja um fisioterapeuta, seja que possa dividir o espaço com ela, que também esteja em dificuldade. É buscar soluções, trabalhar, reinventar. Tá. O Johnny Bedeiros pergunta como se manter em nível de entrega e performance, mesmo em um cenário de instabilidade. Como transmitir para o time? Bom, você já falou bastante coisa, né, nesse sentido. Tem alguma outra coisa que você acha que vale? Eu acho que provocar, no bom sentido, a equipe na busca de alguma solução alternativa. Criarem algo diferente. Pensar em coisas que não foram feitas ainda. Né? Ou estudar muito o que está sendo feito no mundo. Há tantas iniciativas por aí. Né? A internet hoje nos dá acesso a tantas coisas. O que as empresas pelo mundo estão fazendo? Né? Então, tem empresas que transformaram seus espaços em espaços diferentes, de depósito para, né, armazenamento de coisas, para que as pessoas possam, né, vira como que um marketplace físico, as pessoas possam depois, né, fazer. Então, eu diria que vamos tentar engajá-los na busca de soluções,
seja através da criação, até porque o processo criativo, criar uma solução, ela requer uma transpiração elevada anterior. É o estudo que te faz criar alguma coisa. Quando eu começo a observar, né, o que está sendo feito no mundo, é uma prática aqui, é uma solução ali, que as pessoas têm feito, né, através mundo afora, ou no Brasil mesmo, e aí me vem uma ideia, mas eu podia depois usar isso aqui no meu negócio, entendeu? Na minha atividade. Então, eu acho que engajar as pessoas é uma forma de deixá-las motivadas em buscar. Elas vão focar no momento, não vão ficar vivendo o futuro, que gera angústia, ou o passado, que gera uma certa depressão e frustração. Pô, não consegui ontem. Pô, amanhã não vou conseguir de novo. Foca no agora. Foca no agora. Tenta fazer. Vai buscar. Você acabou de responder a pergunta do Leonel GRL. Ele tinha perguntado sobre como lidar com ansiedade. Então, acho que é isso, né, Leonel? Focar no presente. A gente já tem meia hora de live. Tudo bem se a gente continuar, Bernardinho, daqui, mas ótimo, porque a gente está ainda recebendo várias perguntas. Uma delas é da Ana Câmara, treinamento. Tem um pouco a ver com o que você acabou de dizer também, mas mais na visão de perspectiva. Qual o seu olhar para a gestão na retomada? Essa é uma boa pergunta. Eu acho que a retomada, né, é aquela história. A crise vai passar. Nós não sabemos exatamente qual é o prazo, mas ela vai passar. A retomada vai acontecer. Um ritmo mais lento ou mais rápido, dependendo da sua área de atividade, ela vai acontecer. Então, a retomada começa agora. Ou seja, nós temos que se preparar. O que vai acontecer? Não, na minha área, ela vai ser progressiva, ela vai ser mais lenta, eu acredito. Então, se prepara. Mantém o caixa, né, o que você puder defender, defende, né, e programa algo. A grande questão é que numa crise, não dá para você fazer uma programação, um planejamento de médio prazo, não tem como. Você tem que rever, mas é um plano. Rever diariamente um plano já é um plano. Eu tenho um plano de ação que eu vou, em função do andamento da crise, mais contaminação, liberar um pouco mais, um pouco menos, abrir um pouco para a gente sair do lockdown e começar alguma atividade, eu tenho que rever isso para que eu possa ajustar o meu plano. Mas não é construir um plano diariamente, é ajustar em função daquilo que a realidade nos traz a cada dia. Mas eu digo, eu não tenho assim uma convicção plena. Algumas áreas podem ter uma retomada muito rápida de serviços, necessidade de serviços, desde barbeados, cabeleireiros, etc, etc, etc. Acho que muita coisa vai retomar muito rapidamente. Então, eu acho que você, por exemplo, no caso desses prestadores de serviços, vendermos vouchers agora, que vai ser uma necessidade no futuro. Então, as pessoas estão que elas têm condições, estão dispostas a pagar. E até pagar com um pequeno desconto, mas que mantém aquela pequena barbearia, aquele pequeno salão, ou aquela pessoa que faz autonomamente, né, se manter vivo ali. Mas eu acho que é muito importante que nós estejamos preparados, observando, tentando entender. Será que as pessoas vão se aglomerar? Eu, professor, sócio de um restaurante que tem muito movimento, muita fila. Será que as pessoas vão estar dispostas a se aglomerar, entre aspas, muito rapidamente depois da crise? Eu preciso rever. Embora seja uma atividade, um restaurante de sucesso, uma atividade muito eficiente, eu preciso pensar no meu negócio. Eu não sei se ele será eficiente no nosso retorno. Eu preciso pensar em fortalecer mais o delivery, em criar alguma coisa que nos deixe, digamos assim, mais preparados para um novo mercado que está se desenhando aí. Eu vou emendar com a pergunta do Eduardo Nogueira. Você falou de perspectivas de empresas, né? A pergunta dele tem a ver com perspectiva de liderança. Qual é o novo modelo de liderança nas organizações? A partir disso, na sua opinião? Eu acho que cada vez mais as pessoas têm que entender que muitas vezes as pessoas pensam num líder. Primeiro é conceitual o que é liderança para você. Muitas vezes até nós estamos aqui, há uma crise de liderança muito forte no país, de uma forma geral, tá? Mas a grande questão é, muitas vezes nós ficamos com a expectativa também de um líder que vai chegar e aquela coisa meio paternalista vai salvar a todos nós, vai resolver os problemas. Não existe isso. Sim. Eu acho que mais do que nunca a liderança ela tem a ver com transparência, com humildade de entender que nós não sabemos tudo, nós precisamos da ajuda dos outros, né? Mas que nos momentos de dificuldade ele vai liderar, vai tomar decisões, né? E vai ser assertivo e é por aqui que nós vamos. No momento de crise comando e controle. Não é sempre, mas durante a crise é assim. Imagina você está em break, numa dificuldade, agora vem cá, vamos agora sentar e debater. Não é debater, vamos fazer isso, isso, isso. Já temos que seguir. Mas eu acho que assim, o novo líder é um líder que cada vez mais se preocupa com as pessoas.
cada vez mais demonstra o cuidado com as pessoas. Porque esse é o momento assim, de uma grande questionamento sobre isso das pessoas. Sofrimento, dificuldades que as pessoas estão passando. Então, acho que, mais do que nunca, as pessoas vão olhar para esse lado. A Nandinha Fadel, ela pergunta, teve algo que você fez para aprimorar sua liderança? Eu acho que liderança é um processo, né? Eu acho que eu fui tentando melhorar como pessoa. Fui tentando cada vez escutar mais, escutar as pessoas. Talvez seja das coisas mais importantes para você criar a empatia correta. A empatia como ela deve ser, de verdade, né? De proximidade. Eu acho que quando você entende qual é a sua missão, talvez você se torne um líder melhor, né? Então, para mim, claro que eu trabalho, né? Eu tenho que ganhar, né? Mais do que perder, eu tenho que... Mas esse é o resultado de um trabalho bem feito, né? Você entendeu? É o byproduct, ou seja, é o fim do processo. Você se preparou bem, trabalhou bem, você vai ganhar, vai perder, vai jogar. Mas a minha missão é fazer com que as pessoas evoluam. Né? Como treinador, a minha matéria-prima é gente e fazer com que eles cresçam. Essa é a minha missão. Então, eu tento criar um ambiente de crescimento cada vez maior, engajar as pessoas. Eu cobro sim. Eu acredito que a cobrança tem a ver com o reconhecimento da sua capacidade. Se você é capaz, eu vou cobrar de você. Né? Porque se as pessoas não cobram, talvez eles duvidem da nossa capacidade de realizar. Então, não se preocupem quando cobrarem, né? Porque as pessoas estão cobrando porque acreditam que você tem capacidade de fazer. Acreditam no seu potencial. Né? Então, eu acho que é um processo. O que é mais importante é que a gente tem que ter um que a gente chama de growth mindset. Um mindset, né? Um pensamento de crescimento. 1% melhor a cada dia. Né? Apesar do meu tempo de trabalho e tal, eu acredito que eu seja um trabalho em andamento ainda. Eu comecei a meditar há pouco tempo atrás. Para quê? Para tentar ser mais equilibrado em algumas situações, estar mais lúcido, ser menos emotivo em algumas decisões. Então, é a busca de ferramentas que me façam, né, uma pessoa e um líder melhor. Legal. A Nandinha Fadel pergunta, quem inspira você em relação à liderança? Assim, não é uma pessoa, assim, há tantas pessoas incríveis naquilo que elas fazem. Hoje, eu tenho, né, participado de muitos projetos, né, de auxílio a comunidades, pessoas. Eu vejo por aí líderes nas mais diversas áreas, liderando um processo, desde a questão de distribuição de cestas básicas, a engajamento. São pessoas quase que desconhecidas, né, porque não são, mas que estão liderando projetos espetaculares. Porque o líder se preocupa com as pessoas, né? Ele é proativo, ele demonstra integridade, ele quer servir as pessoas. Né? Eu vejo muitas coisas acontecendo. No mundo empresarial tem muita gente bacana fazendo coisas aí. Né? Eu, de um modo geral, eu me associo a empresas e gosto de me aproximar de empresas que tenham líderes que me inspirem. Quando eu conheci a Stone, eu conheci o André Street e conheci a Stone, é um jovem empreendedor que me inspirou. E que bom que eu tive essa possibilidade de me aproximar. O Rony da Reserva é um jovem líder que me inspira. Pessoas que não apenas construíram negócios bacanas, né, admiráveis, mas mais do que isso, né, criaram um ambiente de crescimento, engajamento. As pessoas vêm, brilham nos olhos. Eu tenho visto, são 2 exemplos que eu citei, mais próximos, mas tem assim, uma infinidade de pessoas que têm feito trabalhos espetaculares. Né? Que as pessoas tenham em mente que não é uma questão assim, de pessoas sobrenaturais. Não. E outra coisa, a liderança ela é composta por skills, né, por competências que são treináveis. Alguém me perguntou agora, como é que você treina a disciplina? Vou dar um exemplo para vocês, treinamento de disciplina. Cada vez mais o uso do telefone ele é, às vezes, excessivo. Né? As pessoas, às vezes, usam por vício, não é por necessidade. É para consultar uma mídia social, é para consultar alguma coisa. Quando não tem nenhuma necessidade daquilo, em vez de... Vai lá, fica mexendo no telefone. E eu dou aulas na PUC do Rio, há 5 semestres, tem sido uma experiência fantástica. E a garotada usava muito o celular, eu tenho citado isso sempre. E a primeira coisa, vamos treinar a disciplina aqui, porque a disciplina é um dos nossos princípios, é como uma empresa, como um time ali, né? Durante 2 horas, que é o tempo que dura a aula, ninguém toca no celular. A garotada quer morrer, né? No primeiro momento, etc. Mas qual é a ideia? Treinar a disciplina. Você é capaz de ficar 2 horas sem tocar no celular e focado num outro tema, num outro debate? Essa é a questão, é a pergunta. Então, é uma questão de você treinar. Essa é uma das ideias para você treinar a disciplina. Faz isso com você mesmo, olha, durante 2 horas. Claro, tem uma questão importante do meu pai, do meu filho, quer que seja, está lá, está ali. Se tocar, você vai dar uma olhada, mas caso contrário, esquece ele durante X tempo. Esquece ele nesse tempo que você vai ler essas 10, 15 páginas.
faça isso. A tua rotina é assim com o celular mesmo, Bernardinho? Você deixa, às vezes, um pouco de lado? Tem algum horário, coisas assim? Como eu estou em casa, eu te ligo às vezes. Se tiver alguma coisa urgente, dos meus pais, por exemplo, meu pai também idoso, vão ligar para casa. Entendeu? Então, eu muitas vezes desligo. E assim, eu me cobro em desligar, que senão você se pega entrando nessa coisa dessa né, que é o excesso de informação, né? Que você falou. Aí, nesse momento, assim, tem muitas pessoas precisando, querendo e tal, você não consegue desligar. As pessoas mandam e tal, pedindo, fazendo, e às vezes você não tem como atender a todo mundo. Uma das questões importantes também, pessoal, na crise, pensa um time em crise. Sabe uma coisa que começa a dar errado no time? E aí a coisa começa a dar errado. Isso é uma coisa no esporte que chama-se return to basics. Né? Retorno para o básico. O que você faz? Qual é a essência do seu negócio? Volta para aquilo. Qualquer plano que você tenha, planejamento para criar uma coisa diferente, segura. Faz o que você tem que fazer, da forma que tem que fazer, né? De uma forma simples. E outra coisa, informe a sua equipe, mas também sem acesso à informação. Simplifique, inclusive, o processo de informar a sua equipe. Bernardinho, você citou agora há pouco o livro O Lado Difícil das Situações Difíceis, e algumas pessoas perguntaram de, assim, 5 livros ou livros essenciais de liderança que te vem à mente que você indicaria. Eu tenho centenas deles, tive alguns aqui. Olha, para quem começar a ler, é uma fábulazinha falando sobre time, né? Juntos é melhor. Desenhado, são pequenos, mas tem muitos insights bacanas. O Simon Sinek é um cara genial, né? O primeiro livro dele foi Eu Começo por um Porquê. Um porquê, que fala do propósito, da causa que você quer defender, que vai muito além apenas daquele resultado naquele momento, né? Então, acho que isso é muito importante. Sabe que eu tenho ouvido umas coisas interessantes sobre o propósito? Depois eu vou citar outros livros aqui. Eu tenho espalhados em todo lugar. Eu tenho conversado com algumas pessoas e algumas áreas de atividade que estão em funcionamento, áreas essenciais, né? As pessoas têm dito, o CEO da empresa, que essas pessoas que estão lá estão trabalhando com muito orgulho, porque elas estão mantendo a vida das pessoas, o processo, área de alimentação, podendo fazer com que a comida chegue à casa das pessoas, né? Áreas essenciais para a construção de coisas que são de saúde, que é que seja. Então, eu acho que eles diziam até, inclusive, que o índice de abstencionismo é o menor negócio e eles se sentem meio heróis nesse momento. Há um propósito que vai muito além de bater a meta mensal, que é de impactar positivamente, né, a vida das pessoas. Entendeu? Não é apenas, por exemplo, criar um produto, produzir alguma coisa no nosso pequeno negócio. É gerar um benefício, gerar um bem-estar, alguma coisa mais, né, para a vida das pessoas. Criar alguma coisa desse tipo. A pessoa está aqui transformando suor em ouro, perguntaram do próximo livro, eu tenho material e eu estou realmente atrasado em trabalhar um próximo livro. Outro livro bem legal, né, deixa eu pegar aqui, se ele está aqui, é o Coach, né, o treinador de $1 trilhão, o $1 Trillion Coach. É muito legal porque fala de liderança, de um cara que foi coach, foi treinador de vários grandes empreendedores. E ele é um cara assim, genial, um cara que veio do esporte, já falecido, mas vale muito a pena ler. Né? Tem tantos outros interessantes aqui, estão me fugindo. Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou mandar o pessoal da Stone, tá? Uma relação maior, eu vou pedir para ele divulgar uma toda no Insta da Stone, tá? Uma lista de livros e principalmente de filmes e séries, vou mandar uma lista para a galera dar uma olhada. Tem umas TEDs também interessantes, palestras na televisão, muito bacanas, para o pessoal poder ver. Boa. A Prisma Internacional pergunta assim, Bernardinho, obrigado pela live. Ela começa falando e fala, se uma pessoa da equipe tem a cultura diferente da cultura da empresa, é melhor tentar mudá-la ou desligá-la? Bom, assim, nunca parte da premissa que vamos ligar que é o melhor a fazer, né? Mas se há um desalinhamento muito forte, né, e há transgressões muito pesadas em relação à cultura da empresa, é um pensamento de desligar, né? Porque assim, ela pode corroer a essência daquela cultura que é tão importante, que é a base de sustentação de crescimento e de longevidade da empresa, é o legado, é a cultura. Mas é óbvio que você não pode, de antemão, partir do pressuposto, eu vou desligar. Peraí, será que eu escalei corretamente? Estou vendo errado? Tal? Vamos com atenção nisso, tá? Eu digo assim, não é fácil mudar as pessoas. Você pode até melhorá-las tecnicamente,
mas mudar os valores. E quando eu falo isso, eu não falo que as pessoas que elas tenham maus valores, apenas não estão alinhados com os nossos valores. Que, por exemplo, a pessoa pode ser um solista. Não quero trabalhar em equipe, quero ser solidário, não tem problema. Solitário, perdão. Não tem nenhum problema, é apenas uma característica, uma vocação, trabalhar sozinho. Eu vou ser trabalhar em alguma coisa que eu posso fazer sozinho. Mas não dá para trabalhar conosco. Se nós temos uma equipe, uma empresa que trabalha com um conceito de time muito forte, aquela pessoa que é uma solista, se nossa é uma orquestra, ela pode até ter alguns momentos em que ela vai tocar solo, mas ela é parte, ela é um instrumento que gera aquela música toda que é o da orquestra. Então não dá para estar ali. Tá, legal. Bom, o C.L.Bem pergunta assim: como ser disruptivo em um ambiente conservador? Eu vou citar uma frase que para mim é a mais interessante. O esporte é um ambiente conservador, muitas vezes, né? E agora começa a ver algumas rupturas aqui, ali, vamos de tecnologia, mais tarde e tal. O resultado passado não te garante nada no futuro. Se você imaginar que aquele teu resultado anterior, ele vai te garantir um resultado igual ou melhor no futuro, esquece que o mundo está em permanente transformação, mudança. Aquilo que você fez será copiado, melhorado por alguém. Então é fundamental. E atenção, inovação não significa só disrupturas e tal. Pequenas mudanças, né? Pequenas transformações, pequenos ajustes que transformam, que mudam a forma de fazer. Não fique pensando apenas no super e grande negócio que vai transformar totalmente. Claro, se ele vier, é melhor ainda. Né? Mas eu acho que a gente tem que... Aquela história. Vamos trabalhar na busca de 1% melhor a cada dia. Se fizer isso 1%, com 1%, com 1%, vai embora. Vai exponencialmente, isso gera, né? Juros compostos. Né? O crescimento é exponencial. Boa. A Daniele, com 2 L's e 9, pergunta assim: o que fazer quando a pessoa tem dificuldade de te escutar? A dificuldade de escutar é uma coisa ruim, né? Porque como é que as pessoas elas criam empatia e se aproximam? Né? Porque a comunicação é uma via de 2 mãos. Você fala, eu te escuto. Eu falo, você me escuta. E nós vamos escutar, literalmente, não é só para escutar. Porque escutar entra. Então, e tem outra coisa, exercitar também o momento, que é estar ali realmente escutando a pessoa, né? Então, eu acho que eu tenho um grande amigo que eu falo que ele fala treinar a escutatória. As pessoas não treinam a oratória, né? Para poder se comunicar melhor, tem que treinar a escutatória. Entendeu? Quando você fala, você está de alguma forma repetindo alguma coisa que você já sabe, que é seu, que está ali. Você leu, você viu, você aprendeu. Quando você ouve, escuta literalmente, você está captando algum tipo de informação, algum tipo de conhecimento que você não tem. Está aberto para uma coisa nova, né? Sem dúvida. Por isso, Papai do Céu deu 2 e deu uma só. Então, total. O TC Duarte, ele pergunta assim, primeiro ele fala obrigado pela live, tem várias pessoas elogiando também, Bernardinho, e ele pergunta, gostaria de saber como equilibrar humanidade com resultado na liderança. Bom, você também, né, tem vários, participa, é sócio de vários projetos, inclusive, né, projetos sociais, enfim, isso muda? Será que isso se aflora um pouco também depois dessa pandemia? Sabe o que eu acho? O seguinte, eu pensava no passado que era apenas, né, quando era garoto e jovem e tal, a pressão, 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 e às vezes eu sempre tive, as pessoas, quem trabalhou comigo lá atrás, por mais duro que eu fosse, elas sabem que eu tinha um lado pessoal de preocupação legítima com as pessoas que estavam comigo, né, e nos negócios, nas quadras, onde quer que fosse. Eu acho que não é um dilema na humanidade de care, o cuidado com as pessoas e resultado. Pelo contrário. Quando você cuida daquela pessoa, você imagina o seguinte, está numa crise louca. As coisas estão difíceis. Mas eu vou tentar a todo custo manter meu time. Eu vou lutar por elas, eu vou abrir mão de coisas para que eles sobrevivam comigo. Quanto essas pessoas vão estar dispostas a dar por você? Né? No pós-crise. Esse cara, ele lutou por mim, ele me manteve, ele sangrou um pouco também por minha causa. Então, eu acho que quando as pessoas realmente veem a sua preocupação, elas estarão dispostas a fazer muito mais por isso. Isso não significa que, eventualmente, nós não tenhamos que cortar alguém, no sentido de demitir alguém, que vai acontecer em algum momento por uma razão. A pessoa pode perder o emprego, mas não pode perder a dignidade.
Então, esquece o justa causa, uma coisa que não... Né, mas fazendo um processo natural de humanidade, né? Então, é muito importante que você seja absolutamente sincero, correto né, e transparente com a pessoa. E humano, né? Tenha cuidado, porque ela não pode perder exatamente isso, né? O sentir desrespeitada num momento como esse. Gente, a gente tem várias perguntas ainda, mas a gente tem só mais 5 minutos de live. Vou fazer a última pergunta agora, tá, Bernardinha? Da Diana.clock, com K. Ela fala o seguinte: muitos empreendedores estão com medo de mudar, estão apegados ao passado. Como transformar isso em coragem? Bom, eu acho que, primeiro, né, coragem não é a ausência do medo, é como é que nós vamos lidar com esse medo. Uhum. É a primeira coisa, eu tenho receio disso aqui. Esse medo não pode me paralisar. O medo não pode ser pânico. Não, eu tenho medo que as coisas vão dar errado e tal. Se eu pensar dessa maneira, o medo é de guarda alto, eu vou trabalhar com mais intensidade, eu vou melhorar, eu vou agir melhor, posso vencer isso. Vou falar para vocês uma coisa assim, que até uma brincadeira que o Escadinha virava, mexia, ele fazia, né, o Serginho, Olimpíada. Quem entra numa final olímpica e não tem aquele frio na barriga, o teu estômago tá... Quem é que não tem um CAPC, um medo naquele momento? Cara, não, daquela tensão danada. Todo mundo tem. Né? Uhum. Agora, como é que a gente lida com isso? É a coisa mais importante. Agora, se apegar ao passado do ponto de vista de imaginar que aquilo ali vai te garantir, não há como. Não há como. A convicção ao longo dos anos é essa. Se nós não mudarmos, né, o mercado passa por cima da gente. Não é que os valores eles estão perenes, mas o serviço, a forma, tal, elas vão mudando. Né? A inovação é parte do processo. Então, eu digo a vocês, não tenham medo. Tenham medo, mas saibam lidar com esse medo. Né? Sejam corajosos em tomar ação, né? Em lidar com esse medo, porque ele já existia. Eu estou com medo. Vocês acham que hoje conseguiram um patrocínio para manter o time e tal é fácil? Então, os mais difíceis. Uhum. Vários dos apoiadores do time estão deixando a mesa e não cumprindo aquilo que tinha sido acordado. E eu vou ficar parado aqui, eu vou tentar fazer. Né? E o mercado hoje é das coisas mais difíceis que tem, mas nós temos que seguir fazendo. Eu tenho medo de não conseguir cumprir com os meus acordos. Eu me apalavrei com as pessoas. Mas é parte do processo. Eu não posso não ter a coragem de tentar. Então eu tenho que seguir tentando. Alguém viu um livro chamado Treinador, que é um pequeno livrinho que nós fizemos, vale muito a pena. E o outro é um do Michael Jordan, linguagem de esporte, pequenininho, para quem você chama-se Nunca Deixe de Tentar. Ou Não Aceito Não Tentar. Algo assim. Vale muito a pena, porque são pequenas coisas. Eu fiz pequenos comentários nos livros, mas são livrinhos pequenos, mas que trazem alguns insights interessantes sobre esse ponto de vista do momento da determinação, da resiliência. Acho que vale a pena. Bernardinho, foi um prazer te receber aqui. Com certeza você deve ter ajudado muita gente. Eu adorei também escutar as dicas. Tem alguma outra mensagem, coisas que a gente não perguntou, enfim, que você queira deixar agora aqui para o final, antes de se despedir de todo mundo? Eu acho assim, eu gostaria de dizer para as pessoas isso, assim, eu falo com meu filho sempre antes dos jogos, né, a gente troca os 3 Fs. Foco, força e fé. Foque no que você tem que fazer, naquilo que você tem domínio sobre aquilo. Uhum. Eliminem um pouco os ruídos que não fazem sentido para vocês. Tá. Foquem. Força, tenham força. É difícil? É difícil. A vida do empreendedor é difícil, independente do momento que a gente vive. E hoje é mais difícil um pouco. E fé. Acreditem em vocês, na capacidade de vocês, das pessoas que estão à sua volta. Né? Foco, força e fé. De vez em quando tem um quarto F que a gente liga quando aquele tudo ruim. Liga um Fzinho também lá, mas deixa para lá. Tá? Mas vamos juntando isso aí. Tá? Obrigado, Stone, pela oportunidade. Muito todos obrigada. Os parceiros que estão aqui. Super prazer. Também. Bernardinho, foi um prazer. Obrigada, pessoal. Beijo grande. Obrigado demais. Valeu.